Olá, eu sou o Dr. Luiz de Oliveira, estamos de volta com o WTN Saúde. O tema hoje é neurocirurgia. Eu trouxe aqui o Dr. Eduardo Barreto. Dr. Eduardo, prazer em tê-lo aqui. Obrigado, prazer. Dr. Eduardo Barreto, ele é membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e da Sociedade de Coluna. Doutor, exatamente. Me explica a sua especialidade e qual a sua área de atuação especificamente. Bom, a neurocirurgia atua tanto na parte cerebral, ou seja, dos aspectos intracranianos, quanto também atua na parte de nervos periféricos, então atua em todo o corpo humano, onde haja algum nervo que necessite da intervenção ou do apoio do neurocirurgião, e atua também na coluna vertebral, onde nós temos a medula e toda a ramificação do sistema nervoso. Que é um dos órgãos mais importantes, né, que causa muita limitação, qualquer patologia envolvendo, né? Exatamente. Se você for ver o risco dos mergulhos em águas rasas, o risco dos acidentes de motocicleta, o risco dos acidentes com bicicleta, principalmente na região do norte fluminense, então você tem uma grande incidência de doenças da coluna vertebral traumáticas. Certo. Bom, quem é que atua de fato na coluna vertebral? É o ortopedista ou é o neurocirurgião? Aí é indiferente. Atualmente, tanto existem pessoas ou médicos treinados na área de ortopedia com especialização na área de coluna, quanto existem neurocirurgiões habilitados e treinados para atuar na área de coluna. Na verdade, a gente costuma dizer que vai atuar na área de coluna aquele que está treinado e capacitado e certificado, é muito importante isso atualmente, que ele seja certificado pelas sociedades. Então, seja a Sociedade Brasileira de Coluna, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia ou a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. É muito importante que ele tenha o título de especialista. Certo. É uma doença limitante que 70% da população do mundo sofre de dor na coluna pelo menos uma vez na vida. Exatamente. Não só isso, quanto isso daí é um dos aspectos principais, mas existe também o gasto que isso daí representa para a população mundial. Então, você tem a limitação do indivíduo, isso daí tem um custo adicional para a sociedade tremendo. Se calcula que atualmente nos Estados Unidos você tem uma perda anual estimada em torno de 23 a 25 bilhões, aliás, de dólares de perda de produtividade. E esses são números que, segundo uma auditoria realizada no ano de 2004, são números subestimados. Eles estão calculando que pode ser maior. Poderia ser muito maior. Quer dizer, com o advento da tecnologia diagnóstica, você pode precisar o motivo da dor lombar, né? Que não necessariamente é a coluna, né? Eu sou urologista, sei que dor lombar é uma das principais causas de problemas obstrutivos das vias urinárias, mas o que você vê de tecnologia, assim, por que o avanço da tecnologia melhorou tanto o diagnóstico disso? Bom, se você imaginar que há 25 anos atrás nós não tínhamos ressonância magnética, você necessitava pulsionar um doente, enfiar uma agulha nas costas do doente para injetar um contraste no cérebro. Você precisava injetar ar, porque você não tinha tomografia computadorizada para fazer um diagnóstico do tumor cerebral. Hoje em dia você faz uma ressonância magnética, você vê praticamente a alma do indivíduo. Você vê tanto na área cerebral quanto na área da coluna vertebral, você vê detalhes assim inimagináveis que seriam coisas de ficção científica. Com requinte de detalhe, né? Com requinte de detalhe, reconstrução. E hoje em dia a coisa está caminhando tão rapidamente que já se fala em ressonância funcional. Você já tem a possibilidade de fazer, aqui no Rio de Janeiro, em outros estados também, ressonância magnética com carga, por exemplo, para você simular situações em que o indivíduo está em pé, ou sentado, ou está fazendo alguma movimentação, para então detectar a doença na coluna vertebral. E com isso você pode agir de maneira mais eficiente. Com Exatamente. Praticamente você entra com um diagnóstico firmado, né? Exatamente. O mais importante é não só com você ter uma terapia mais adequada, é muito importante que você tenha, isso daí permita que você tenha uma eficácia e uma prevenção mais precoce das doenças. E aí você pode evitar que a doença chegue a um ponto que vai necessitar de uma intervenção cirúrgica mais complexa. Certo. Quando você fala de prevenção, a gente pensa em postura, em comportamento, porque é difícil você prevenir um tumor, uma doença maligna, mas as doenças posturais, as doenças de desgaste da coluna, isso você pode minimizar. Com toda certeza. Na verdade, alguns acham que esse é o preço que se paga para mudar da postura de quadrúpede para bípede, né? Isso daí, segundo os evolucionistas, seria o momento que nós estaríamos pagando o preço. Na verdade,
a gente paga o preço de um comportamento e de uma atitude inadequada com a nossa própria saúde. Então, com obesidade, com tabagismo, os sedentarismos e atitudes que você está fazendo malefício para o seu organismo. Então, se você tiver atitude mais preventiva de forma adequada, você vai evitar os problemas, com toda certeza. Ok, a gente volta daqui a pouco com mais um bloco WTN Saúde. Estamos de volta com o WTN Saúde, o tema é neurocirurgia. Doutor Eduardo, qual é o principal sintoma que leva o indivíduo a procurar o especialista? O principal sintoma é sempre dor. Dor ou incapacidade de andar, ou uma dor nas costas, uma dor na perna. A dor é que faz com que o indivíduo vá procurar o médico, o especialista, seja o ortopedista ou o neurocirurgião. E por que dá tanta dor esse tipo de acometimento na coluna? Por que dói tanto? Porque o organismo necessita alertar o indivíduo que tem alguma coisa de errado. Então você imagina a situação em que você tem aqui a coluna vertebral, que é uma estrutura composta por ossos, ligamentos, articulações e músculos, e você tem uma determinada estrutura, que seria essa estrutura da parte central aqui, que é o disco intervertebral, pode então comprimir esse amarelinho aqui, que é a raiz nervosa. Então, o sinal de alerta que tem vai ser a dor. Da mesma maneira que quando a pessoa tem uma dor de dente, vai procurar o dentista. Então, está com uma dor nas costas, está com uma dor irradiada para a perna, uma dor irradiada para o braço, tem que procurar o clínico geral ou até os próprios especialistas. O que acontece anatomicamente, quer dizer, aqui são as vértebras, né? São os ossos, os discos intervertebrais, e esse amarelinho aqui é a coluna vertebral, quer dizer, a medula espinhal, que passa por dentro da coluna vertebral, que é o forame vertebral, né? Na verdade, a gente costuma, vou tirar aqui para você poder entender melhor, essa parte aqui é o que a gente chama do canal vertebral. Então, no canal vertebral, você tem até a vértebra de L1, a primeira vértebra lombar, nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras na coluna do tórax, certo, e 5 vértebras na coluna lombar, e depois, posteriormente, o osso sacro e o cóccix. Mas esse canal aqui, ele é preenchido pela medula, tanto que o indivíduo, quando sofre um traumatismo raquimedular cervical, ele fica paraplégico ou tetraplégico, vide o super-homem quando ele sofreu o acidente quando caiu de cavalo. Então, ele fraturou a coluna cervical. E na coluna lombar, não. A medula termina a nível da primeira vértebra lombar. Depois você só tem o grupamento de nervos, certo, então, que vão se dirigir para... Exatamente, chama-se cauda equina, exatamente por ter a semelhança com a cauda do cavalo, então, é aquele... quantidade enorme de pelos ou nervos que você tem. Então, o motivo de dor é quase sempre uma compressão de uma dessas raízes ou da própria medula. Exatamente. Na verdade, pode ser tanto a parte do nervo está sendo comprimido, como o nervo ou estruturas adjacentes podem, em razão de serem inervadas, provocarem dor. Então, você tem as articulações provocando dor, você tem o próprio disco intervertebral provocando dor. Existe uma situação em que, quando você tem a hérnia de disco, ela comprime a parte central da cauda equina, ou da medula, ou da raiz nervosa, e nessa parte daqui do disco intervertebral, é uma parte que normalmente não tem nervos. Os nervos crescem para ali, então ali é um dos momentos em que a pessoa começa a sentir dor. Entendi. E o que a pessoa, qual é o comportamento que o indivíduo tem que geralmente faz promover uma hérnia de disco, ou uma escoliose? A postura? Normalmente, esporte de impacto? Existem algumas situações. Os esportes de impacto, sem dúvida nenhuma, são um dos fatores agravantes, mas se o indivíduo estiver bem condicionado, ele naturalmente vai diminuir a pressão sobre a coluna vertebral. A causa principal da hérnia de disco é um esforço inadequado, um esforço fora de proporção para aquela coluna do indivíduo. Então, há um movimento de pressão muito grande e o ponto mais fraco acaba rompendo e provocando a hérnia de disco, que é a saída do disco do seu local habitual. Você sabe muito bem disso. A hérnia é a saída de um material, de uma cavidade, uma outra cavidade que não é a cavidade usual dela. Então, a hérnia de disco é a saída do disco e compressão ou da medula ou da raiz nervosa. Você começa normalmente tratando esse indivíduo clinicamente, né? Não, com toda certeza. A gente acredita que em torno de 80% a 90% dos pacientes, na primeira crise, a gente só com tratamento clínico, fisioterápico, uma orientação adequada, você consegue evitar o procedimento cirúrgico. O problema é a reincidência.
O indivíduo, quando ele fica bom dessa primeira crise, ele esquece de tudo aquilo que ele passou anteriormente. Então ele volta a apresentar os velhos hábitos de comportamento, exatamente, e aí volta a ter, à medida vai tendo novas crises, vai agravando o problema e vai sempre tomando anti-inflamatório, essas coisas. Até um ponto crítico, né? Até chegar a um ponto crítico de acabar numa situação cirúrgica. Ok, a gente volta já com WTN Saúde. Estamos de volta com o WTN Saúde, o tema é neurocirurgia. Doutor Eduardo, havíamos dito que a pessoa vai caminhando para uma situação crítica e que acaba na cirurgia. Mas existe um mito ainda, o medo da cirurgia de coluna é uma coisa ainda que amedronta, né? Realmente eu tenho observado que, em relação à cirurgia da coluna vertebral, existe um mito muito grande e, para a maioria das pessoas, é muito mais complicado elas pensarem em sofrerem uma intervenção na coluna vertebral do que até fazerem uma cirurgia intracraniana. Então, mas isso daí realmente atualmente não é mais verdade. A gente se reporta a cirurgia de 50 anos atrás, 40 anos atrás, em que os métodos, até cirúrgico, instrumental, era totalmente diferente do que é atualmente. Então, você, com a facilidade do diagnóstico, com o diagnóstico mais precoce, houve uma necessidade também do desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas. Então, esse desenvolvimento ocorreu em todos os segmentos da cirurgia geral, tanto na parte de cirurgia, por exemplo, antigamente para fazer uma vesícula, você fazia um corte de um lado a outro e tirava aquela vesícula. Hoje em dia você faz tudo por videolaparoscopia. Então há um desenvolvimento muito grande, e o Brasil é uma das áreas principais desse desenvolvimento também, da chamada cirurgia minimamente invasiva da coluna vertebral, onde através de agulhas, de endoscópicos, de instrumentais especiais, você faz a remoção, a vaporização ou tratamento de várias patologias, de várias doenças da coluna vertebral. A hernia de disco, principalmente, né? A hernia de disco é um dos exemplos. A gente tem, tanto na coluna cervical quanto na coluna lombar, um número muito grande de pacientes que foram submetidos a modernas técnicas de tratamento, como a coagulação intradiscal, seja ela a nucleoplastia, seja ela a anuloplastia, seja a dissectomia percutânea, onde você, através de cânulas especiais, remove parte do disco que está fazendo a compressão sobre a raiz nervosa. Você pode fazer a ablação de alguns nervos que estão provocando dor por artrose, enfim. Você pode reconstruir a coluna com técnicas percutantes, você pode até colocar parafusos por via percutânea e você pode também substituir discos na coluna, colocar discos de titânio, discos mais resistentes, quando a pessoa já tem o disco degenerado. Com técnica minimamente invasiva, né? Sempre com técnicas minimamente invasivas, sempre com mínimo traumatismo ao tecido. Às vezes o leigo não consegue entender que você, para fazer uma cirurgia minimamente invasiva, para trocar um disco, às vezes tem que fazer uma incisão cirúrgica. Mas o acesso, o uso do microscópio cirúrgico, o uso de lupas e instrumentos especiais de magnificação óptica, fazem com que essas cirurgias percutantes sejam uma realidade e cada vez cresçam mais no nosso país. Quer dizer, quando você fala minimamente invasivo, você basicamente está falando do acesso facilitado, porque o acesso à coluna era a parte mais difícil, porque você exatamente. É um órgão posterior, retroperitoneal, que você tem que tirar todas aquelas vísceras da frente, quando o acesso é interior principalmente. Exatamente. Na verdade, quer dizer, então isso minimiza a agressão cirúrgica, praticamente você consegue executar o que você executaria tendo um acesso maior. E o prognóstico, então, se torna favorável porque o indivíduo se recupera mais rápido, né? E aí você tem várias vantagens. As cirurgias percutâneas, cirurgias minimamente invasivas, quando indicadas adequadamente, quando você não tem um déficit neurológico instalado de maneira significativa que vai necessitar da microcirurgia convencional, tanto que antigamente a microcirurgia era o moderno. Hoje em dia a microcirurgia é chamada de microcirurgia convencional. O moderno são as técnicas percutâneas. Quando você tem uma indicação correta, a taxa de bons resultados é muito alta. Eu tenho pacientes que fizeram a cirurgia, que 48 horas depois estavam trabalhando. Tem pacientes que fizeram a cirurgia, voltaram à sua atividade profissional como dançarinos. E eu tenho pacientes, por exemplo, tenho um exemplo típico, um paciente que tinha uma hérnia de disco cervical importante, que ele me permitiu até que fizesse esse comentário.
ele é da equipe de vela olímpica do Brasil e 2 meses antes da Olimpíada em Atenas, ele estava com problema de uma hernia de disco cervical. Nós fizemos o procedimento e ele pôde competir. Infelizmente não trouxe medalha de ouro para o Brasil, mas pôde competir sem sentir dor nenhuma. Então, você veja que existe a necessidade de uma desmistificação dessa cirurgia, da cirurgia da coluna, e quando bem indicado, os resultados são gratificantes, tanto para o paciente quanto para nós médicos. O indivíduo pode chegar embora no mesmo dia, em regime de day clinic? Pode. Na verdade, a gente procura evitar manter o paciente em day clinic. A gente sempre pede para o paciente ficar um pouquinho mais internado, porque cada paciente reage de uma maneira diferente a um procedimento cirúrgico. Como são procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos, feitos com sedação, com monitoramento por um anestesista, há necessidade de um período de observação, porque cada um reage de uma maneira diferente. Então, a gente costuma dizer que, em virtude de ser minimamente invasiva, não significa que você tem que tratar o assunto minimamente, ou seja, você tem que tratar o assunto com a gravidade que ele necessita, observando que o paciente precisa ficar internado às vezes, porque às vezes o paciente não entende que aquela intervenção minimamente invasiva vai trazer um benefício muito grande para ele. Se você deixar ele poucas horas internado, ele vai achar que já saiu curado e vai sair fazendo bobagem e depois vai provocar um estrago maior. Exatamente. Perfeito. A gente volta já com mais um Bloco WTN Saúde. Estamos de volta com mais um Bloco WTN Saúde, o tema é neurocirurgia. Doutor Eduardo, com o aumento da longevidade, com a expectativa de vida aumentando, os idosos sofrem de problemas de coluna sérios, osteoporose, né? Vai ficando envergado com a medida que o tempo passa. O que essa tecnologia nova veio agregar a esse tratamento? Exatamente. Isso tem um aspecto assim, de grande importância. Nas novas tecnologias, existem técnicas cirúrgicas mais modernas, como, por exemplo, você tem a chamada cifoplastia, que é a correção exatamente daquela cifose, se você for lembrar dos velhinhos que vão ficando cada vez mais curvados, e essa curvatura faz com que o indivíduo tenha um problema de restrição respiratória, diminui a capacidade ventilatória, diminui a capacidade de armazenamento de alimentos no estômago, etc. E acaba mudando até o ângulo de visão do paciente e ele faz com que ele caia mais frequentemente, se machuque mais frequentemente. Então, o que a gente pode fazer para manter o indivíduo, então, na posição ereta? Então, a gente tem essa possibilidade que a gente tem essa técnica aqui, que é a técnica mais moderna atual, que é a cifoplastia. Você coloca um balão, por exemplo, o indivíduo fez uma fratura do corpo vertebral, que é a fratura da osteoporose, a fratura da coluna do idoso, onde essa parte da vértebra ela colapsa. Então você, através de uma punção de cada lado da coluna vertebral, você coloca uns balões dentro da vértebra, você dilata esses balões, você cria uma cavidade especial e dentro dessa cavidade você coloca acrílico. Como você reconstrói o dente da pessoa com porcelana, com acrílico, essa coisa toda, você também pode reconstruir a vértebra. Então, você faz o indivíduo ficar mais ereto. Essa técnica chama-se, aliás, cifoplastia. Como tudo na medicina, é uma técnica recente e tem um custo inicial maior, porque você vê material descartável, etc. Mas há que se imaginar que o custo inicial é maior, mas quando você vê a longo prazo a recuperação mais rápida desses indivíduos, você tem uma compensação, exatamente. Então, o custo maior ele é compensado porque o indivíduo, ao invés de ficar em cima de uma cama muito tempo, tomando sedativo para dor, tendo que usar colete ortopédico, mudando o eixo de visão dele, ficando cada vez mais torto, ele se recupera mais rápido e até recupera a sua autoestima e faz com que ele possa ter uma vida normal, vai fazer dança de salão, vai fazer essas coisas da juventude, da chamada quarta idade, né? Isso é fantástico. O Brasil se apresenta nesse contexto de uma maneira inovadora, está atualizado? Qual é a escola? O Brasil, existem várias escolas no mundo todo e o Brasil é um dos focos principais de atenção e também de desenvolvimento dessa técnica. Tanto aqui no Rio de Janeiro, existe além de mim vários outros colegas que fazem essas técnicas. Em São Paulo, em outros estados do Brasil, essas são técnicas bem disseminadas e nós, aliás, da Sociedade Brasileira de Coluna,
somente o chamado Comitê de Cirurgia Minimamente Invasiva, nós estamos muito empenhados em que haja uma disseminação do conhecimento. Então, nós temos recebemos recentemente no Congresso Brasileiro de Coluna, no Recife, vários especialistas estrangeiros que ficaram admirados com o grau de eficácia e da capacidade dos cirurgiões brasileiros, mesmo aqueles que não têm, às vezes, as mesmas condições na clínica privada ou que trabalham nas condições públicas. Existem inúmeros centros de excelência, que no Rio de Janeiro tem o Instituto de Traumatortopedia, em São Paulo tem o Hospital de Clínicas, em Ribeirão Preto. Existem vários locais no Brasil em que o universo público é muito grande e a imaginação e a capacidade dos médicos têm ajudado bastante. O treinamento hoje do residente de neurocirurgia, todo mundo sabe que a residência de neurocirurgia é uma residência extensa, os hospitais públicos estão habilitados a dar esse tipo de treinamento já? Isso. Na verdade, quando os hospitais públicos não estão habilitados a dar, existe uma proposta da própria Sociedade de Neurocirurgia, especificamente do Estado do Rio de Janeiro, em, através de convênios firmados com firmas que são fornecedoras desses materiais, fazerem cursos de reciclagem e de treinamento dos residentes. Então, isso daí já é uma proposta, já é um fato concreto da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro. Inclusive, nós fizemos isso aqui no Rio de Janeiro ano passado, onde nós organizamos o chamado SINCOL, onde eu trouxe o presidente da Sociedade de Coluna Americana, o Dr. Richard Geyer, do Texas Beck Institute, que é um amigo nosso, e teve aqui no Rio de Janeiro como vários especialistas. Esse ano vamos fazer esse evento de novo, onde nós trazemos especialistas do mundo todo e do Brasil também, para fazer essa interação e discutirmos as novas tecnologias. O senhor diria que na América Latina o Brasil se destaca como liderança nessa tecnologia? Com toda certeza, com toda certeza. Inclusive, é frequente o convite, tanto para mim quanto para outros colegas de outros estados, para nós estarmos participando de eventos no exterior. Pô, isso é fantástico. A gente tem divulgado bastante e, assim, a gente fica muito orgulhoso quando a gente participa de um evento desse e está lá a bandeira do Brasil, né, por causa da gente. É claro. Bom, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Foi muito bom, foi super esclarecedor. Tranquilo. A gente vai ficando aqui com o WTN Saúde, o tema foi neurocirurgia. Na semana que vem tem mais. Não esqueça de clicar os nossos links e confira ainda os nossos extras, tem muita coisa ainda lá.